Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ayrton, bem-vindo aqui a mais uma videoaula, aula 13.4, um pouco de história. Nós vimos na aula anterior o que é relação binária. Lembrando, uma relação binária não é uma função, porque um elemento de x flecha 2y, tá? Então aqui, ó, nesse conceito inicial de função, eu vou pular aqui por uma aula de revisão, porque senão vocês não vão conseguir aprender para resolver esse exercício. Vocês vão apenas copiar. E como esse material aqui é muito cobrado no Enem, eu quero que vocês aprendam ele, tá bom? Então vamos lá. Conceito inicial de função. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática. Por quê, professor? Porque a gente estuda os fenômenos físicos, biológicos, sociais, na administração, função custo, função demanda, tá? Tudo baseado dentro das funções. Quando eu tomo tal atitude, o que ela resulta, tá? Então é isso daqui. Então lá na prova sua do Enem, o que vai acontecer? As funções vão ser cobradas dentro da biologia, dentro da física, dentro da química e da matemática. Então é muito importante você aprender esse conceito. E lembrando que a função que o professor está falando aqui, a função do primeiro grau, sempre é uma reto gráfico, tá? E a f de x, ó, uma função polinomial do primeiro grau, ela é dada por a que multiplica x mais b. Nós já vimos isso. Então, ó, situação 1. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, a opção A e a opção B. Veja quais as condições do plano. Então, ó, na A, ele cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta. Então, essa função fica assim, ó, f de x é igual a 20 que multiplica x. Professor, quem é o x? O número de consultas por período, mais o fixo de R$ 140. No plano B, ele tem um fixo de 110 e 25 por consulta, ó, mais 110. Se eu quiser saber qual é o mais vantajoso, eu vou substituir no lugar do x aqui 5, 6 e 7 consultas, para saber qual é o mais vantajoso. Observe que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas, né? Dentro desse período pré-estabelecido. Então é só substituir para ver. Não vou fazer isso agora, porque eu vou seguir o baile aqui. Já se inscreve no canal. Nessa aula aqui vai ter 2 vídeos. É muito importante que você entenda isso, tá? Na cidade de Recife, de acordo com valores em vigor de 2015, um motorista de táxi cobra R$ 4,32 de bandeirada comum mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros, deixa eu tirar o celular daqui, não vai atrapalhar. O preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados. Calcule o preço a ser pago por uma corrida em que ele percorreu 22 quilômetros. Então, ó, como que fica essa corrida? A minha f de x, ó, ela é dada por quanto? Ó, ele cobra R$ 4,32 de bandeira comum, isso aqui é um fixo, e R$ 2,10 por quilômetro, ó, 2,10 vezes x, mais 4,32. Quanto que ele correu? 22 quilômetros, ó. A f de 22 é 2,10 vezes 22, mais 4,32. Vamos ver quanto dá isso daqui. Curta, compartilha. Eu sei que você está gostando da aula, porque é uma aula muito top para você. Mais 4,32. Ele gastou 50, ó. Então, na f de 22, fica 50 e 52, ó, ele gastou. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, 22, flecha quem? 50 e 52, ó, no diagrama de flecha, tá bom? É muito importante você entender isso. 3. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e seu respectivo preço a pagar em um posto de combustível. Olha lá, 1 litro custa R$ 3,37, 2 litros, R$ 6,73, 6,74 e assim por diante, tá? Ó. Então, ó, o x litro
é o preço vezes a quantidade consumida. Olha lá, a quantidade de litros, preço a pagar. O preço a pagar, ó, guarda isso, ó. O preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque. Ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Preço a pagar, olha lá, o preço é 3,27 vezes o número de litros comprados, né? Então, professor, tá, ó, qual é o preço? 10 litros. E quantos litros de gasolina podem ser comprados com 4,81? Não vou fazer agora, porque eu quero que você entenda isso daqui, ó. A máquina, depois eu vou dar essa aula por inteiro aí. Aqui. Noção de função por meio de conjuntos. O conjunto A e o conjunto B, né? Então, ó, para que seja, note, todos os elementos de A têm correspondente em B, ó, todos. Se sobrar um cara aqui, ó, não é função, tá? Então é isso que eu quero que você guarde, ó. Ó, dado o conjunto A, 0 e 4, relacione A e B de seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que o elemento de B. Nós já vimos isso na aula anterior, ó lá. Então, ó, não é função. Por quê? Porque ó, cada um aqui, ó, o 0 flecha 3 caras. Então, não é função. Outro modo aqui, ó, não é função. Por quê? Porque sobrou no conjunto X. Não pode sobrar nada aqui, é um para cada um, tá? Aqui pode sobrar? Aqui pode sobrar. Definição e notação, tá? Ó, então tá aí. Dados os conjuntos não vazios A e B, uma função de A e B é uma relação que indica como associar cada elemento de A e em B. Nós vimos na aula anterior, olha lá, ó, f de x, tá? Então tá aqui. Cada x de A corresponde a um único f de x de B, levado à função f. Agora, domínio contra domínio e imagem. Ó. Domínio é todo o conjunto A. Domínio é todo o conjunto A. Ah lá. 2, 3 e 5. Ou domínio é igual ao conjunto A. Contradomínio é todo o conjunto B, tá? Todo o conjunto B. E a imagem é quem toma flecha, tá? Então, ó, contradomínio é todo o conjunto B, o conjunto de chegada. A imagem é o que? É quem leva a flechada, ó, 4, 6 e 10. Isso daqui, ó, é a imagem. A imagem é só quem leva flechada, tá? Domínio. Voltando, domínio, todo conjunto A, contradomínio, todo conjunto B e imagem, quem levou flechada de B. Então, sabendo disso, ó, nós vamos agora para onde? Para a nossa apostila aqui, ó. Não, não é essa apostila do professor, não. É essa daqui, ó. Tá? Então tá aqui. Ó. Considere então a função dos reais em reais, representada pela f de x igual a x ao quadrado, tá? Então você lê toda a parte de história aqui, ó. A parte do domínio contra domínio que o professor leu, ó, tá aqui, ó, tá? Ó, são subconjuntos, ó. Então isso aqui, por isso que eu dei a aulinha lá para mostrar para vocês, tá? Então nesse caso, que conjunto representa o domínio e o contradomínio da função? Pô, se tá nos reais, ó, então o domínio de f é o conjunto dos reais, tá? Por quê? Ó, porque tá de R em R. Logo, o contradomínio da função também vai ser os reais, tá? Ó, tá aqui. Então eu tenho A, ó, lembra disso, né? Ó, A e B. Ó, A e B. A e B escreve D, né? Esse é o domínio e esse é o contradomínio. Qual é o conjunto imagem da f de x? Pô, o conjunto imagem vai ser quem? Os números reais, né? Ó, todo real, todo número real não negativo.
Por quê, professor? Porque, ó, se a minha f de x é igual a x ao quadrado, qualquer número que eu elevar, ó, menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, dá 4, tá? Mesmo que eu tenha no domínio número negativo, ele vai se tornar positivo, tá? Isso aqui é uma maquininha de número positivo. Tchá, 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 tá? Se a expressão f de x ao quadrado é denominada lei de associação. Isso, então qual que é a lei de associação? Deixa eu fazer aqui, ó. A e B. Ó, a lei de associação, a f de x é igual a x ao quadrado, ó. Essa é a lei da associação, tá? A formação de função considerada. Os elementos do domínio se associam aos elementos do contradomínio, tá certinho? Por meio dessa lei. Sendo assim, determine a imagem de cada valor do domínio indicado. Então, ó, eu tenho aqui no domínio menos 2, 0 e 3, beleza? Deixa eu apagar aqui. Quem que vai acontecer aqui, ó? Então, eu tenho a f de menos 2 é menos 2 ao quadrado. Lembrando que a f de x é x ao quadrado. Isso dá 4. F de 0 é igual a 0 ao quadrado, dá 0. E a f de 3 é igual a 3 ao quadrado, que é 9. Então, eu vou ter aqui 4, 0 e 9. 2 flecha 4, 0 flecha 0 e 3 flecha 9, tá? Determine a imagem e o valor do domínio, tá aí. Então a imagem tá aqui, tá? A conjunto imagem devia ter aqui, ó, a imagem 4, 0 e 9, mas eu fiz ali. Beleza? Beleza. Ó, para o vídeo não ficar gigantesco e agora que você aprendeu tudo que é imagem, não imagem, contra domínio, não domínio, você já pula para o próximo vídeo, tá bom?